Não é segredo pra ninguém que os sabres de luz são incríveis. Mesmo que você não seja fã ou nem conheça direito Star Wars, eu tenho certeza que você gostaria de ter um desses sabres que protagonizaram lutas épicas entre o Sith e o Jedi pelo destino da galáxia. Eu sei, você já pensou nisso. E provavelmente até escolheu qual seria a cor do seu sabre de luz, que eu tô ligado. Mas o que talvez você não saiba é que cada cor carrega um significado especial dentro do universo de Star Wars. E essas cores, na verdade, podem dizer muito sobre aquele usuário da força. No começo só existiam duas cores, o vermelho e o azul, mas conforme o universo foi se expandindo e novas histórias foram sendo criadas, essas cores foram ganhando cada vez mais significado. Então no vídeo de hoje a gente vai ver todas as cores de sabre de luz e explicar o que cada uma representa. Ah, e só pra avisar, eu vou misturar informações tanto do cânone, que é a história oficial de Star Wars, quanto dos Legends. Na real, mais dos Legends, porque foram eles que trouxeram a maior parte do simbolismo dessas cores. O cânone basicamente não deu quase nenhum significado. Então, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque aqui é o lugar perfeito para qualquer fã de Star Wars. Muito obrigado e bora pro vídeo. No centro de todo o sabre de luz existe um Crystal Kyber, e é ele que dá a vida ao sabre e define a sua cor. Durante o treinamento Jedi, os jovens eram enviados ao planeta gelado de Ilum, mais precisamente a famosa caverna de cristais, para encontrar e conquistar o seu próprio Crystal Kyber. A cor do sabre surge justamente nesse momento, quando o cristal é retirado do seu local de repouso e usado na construção da arma. Por isso, a cor da lâmina acaba revelando muito sobre aquele jovem aprendiz e a sua conexão com a força, principalmente nas histórias dos Legends, onde esse simbolismo é ainda mais explorado. Para começar, vamos falar do azul, a cor original e mais comum entre os Jedi, e era usada pelo Jedi Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Ki-Adi-Mundi, Kanan Jarrus e muitos outros. Os sabres de luz azuis representam a lealdade, a confiança, a verdade, a justiça, a retidão e a bravura, muito do que um Jedi precisa representar tanto na vida quanto no campo de batalha. Nos Legends, os Jedi eram divididos em três classes especiais: os Jedi Guardiões, os Jedi Consulares e os Jedi Sentinela. E conforme o vídeo for passando, eu aproveito e explico melhor o que são essas classes, tá? Mas saibam que os sabres azuis eram usados pelos Jedi Guardiões, que eram mais focados no combate, no duelo com o sabre de luz e na proteção. O sabre verde é outro muito comum dentro da Ordem Jedi. Sabres de luz verdes foram usados por Jedi como Luke Skywalker, Yoda, Qui-Gon Jinn e Ahsoka Tano. Eles representam o crescimento, a segurança, a harmonia, a cooperação e a espiritualidade, e eles eram usados por Jedi mais sábios e experientes. Nos Legends, os sabres verdes eram usados pela segunda classe do Jedi, os Jedi Consulares. Os Jedi Consulares são aqueles com um grande entendimento e uma grande ligação com a força. Eles são mais devotos e geralmente preferem se aprofundar nos aspectos mais profundos e mentais da força do que nos combates com sabre de luz. Eles poderiam ser filósofos, pensadores e tinham papéis em assuntos diplomáticos para tentar resolver os conflitos sem precisar chegar na violência de fato. Inclusive, os sabres verdes quase não existiram no universo de Star Wars. Originalmente, o Luke Skywalker deveria continuar com o sabre azul lá em Retorno de Jedi, e a mudança foi feita durante as filmagens, quando a equipe percebeu que a cor azul não aparecia bem durante a batalha contra os homens do Jabba, porque ela se misturava com a cor do céu durante o dia. Assim, o George Lucas e a sua equipe decidiram fazer a mudança, nos dando o primeiro sabre de luz verde em Star Wars. Os sabres de luz vermelhos não tem segredo, né? São aqueles usados pelos Sith e outros usuários do lado sombrio, como Darth Sidious, Vader, Conde Dooku, Darth Maul, Kylo Ren, os Inquisidores e por aí vai. Sabres vermelhos representam o poder, a agressão, a raiva, o ódio, a malícia e a dominação. Basicamente, todos os sentimentos cultivados por um usuário do lado sombrio. Nos Legends, ao contrário dos cristais Kyber usados pelo Jedi, os Sith usam cristais sintéticos que são criados por eles e que não são naturais. Já no cânone é diferente. Para conseguir um cristal vermelho, você precisa corromper um cristal Kyber com emoções negativas em um processo conhecido como sangramento. Um exemplo disso é o sabre de luz do Kylo Ren. Ele sangra um cristal Kyber, porém, como o cristal acabou se quebrando e ficando com a energia instável, ele precisou adicionar as guardas laterais para ajudar na dispersão de energia. E esse conceito do sangramento eu acho muito mais legal do que o cristal sintético. Corromper o Kyber tem um baita significado. Mas aí vem a série de The Acolyte e caga tudo, meu Deus do céu. Os
sabres de luz roxos foram usados por personagens como Mace Windu, Darth Revan e Mara Jade Skywalker. Sabres roxos são raros e normalmente usados por Jedi que têm uma forte conexão tanto com o lado da luz quanto com o lado sombrio da força. Eles representam nobreza, sabedoria e um equilíbrio entre os dois lados. Quer dizer, esse conceito foi criado depois para as histórias, mas na verdade o sabre roxo só existe por causa do Samuel Jackson, basicamente isso. Quando ele foi convidado para interpretar o Mace Windu, ele perguntou ao George Lucas qual o significado das cores do sabre, e ele disse que azul e verde são para os mocinhos e o vermelho para os vilões. Aí o Samuel Jackson pergunta se ele poderia ter um da cor roxa, e o George Lucas fala que sim, simples assim. Mas é interessante pensar que o significado do sabre roxo faz muito sentido com o personagem, né? Tipo, foi algo feito ali meio, né, só por fazer, mas acabou tendo um conceito muito legal. Os sabres de luz amarelos, assim como os roxos, também são considerados raros entre os Jedi. Eles foram usados por personagens como a Sage Ventress, a Rey, Bastila Shan, os guardas do Templo Jedi e em certo momento nas HQs pelo Luke Skywalker. Nós não temos muitas informações no cânone sobre os sabres amarelos e o seu significado é bem aberto na verdade. Geralmente ele pode representar a bondade, mas também uma busca por equilíbrio e uma certa independência da Ordem Jedi. Porém, nos Legends, eles eram usados pela última classe do Jedi, os Jedi Sentinelas. Os Sentinelas combinavam conceitos das duas classes, combate e conhecimento, e ainda tinham conhecimentos mais básicos sem usar a força, como reparo, segurança, medicina e técnicas de furtividade. O que mostra novamente um certo equilíbrio, eles poderiam resolver as coisas sem usar qualquer habilidade da força ou um sabre de luz. Os sabres de luz brancos também são incrivelmente raros, e a portadora mais famosa foi a Ahsoka Tano depois das Guerras Clônicas. Eles representam a pureza e a redenção, e a capacidade que o portador teve de superar o lado sombrio. E um conceito muito legal do cânone é que para se ter um sabre branco, você precisa purificar um Crystal Kyber corrompido. Ele é basicamente o oposto do sangramento, já que ao invés de corrompê-lo com energias negativas, o usuário tem que purificá-lo com energia positiva. Nós vemos a Ahsoka conseguir os dois sabres brancos depois de purificar o cristal do sabre de um dos inquisidores, e ela continuou usando lá em Mandaloriano e também em sua própria série. O sabre de luz negro é um dos mais diferentes dessa lista, porque essa arma foi criada pelo único Mandaloriano a se tornar um Jedi, o Tarre Vizsla, e ela também foi usada por seu descendente, o Pré-Vizsla. Também foi usada pelo Darth Maul, pela Sabine, a Bo-Katan, o Moff Gideon e o Din Djarin, o Mandaloriano. E assim, o significado do sabre é muito mais importante para os Mandalorianos e a sua cultura do que para a Ordem Jedi. Para os Mandalorianos, o Darksaber era um símbolo de liderança e representava força, honra e tradição. O seu cristal era provavelmente antigo e mais único do que qualquer outro, dada a sua forma afiada e a sua instabilidade. Realmente não temos um significado muito certo para a cor preta, né? Visto que apenas esse sabre tem um cristal dessa cor. Os sabres de luz laranja, porém, são bem conhecidos nos Legends, mas eles são uma novidade no cânone, porque nós vimos ele sendo usado até pouco tempo atrás pelo Baylan Skoll e pela Shin-Hati e também pelo Dagan Gera em Star Wars Survivor. E a cor laranja também não tem muito significado até o momento da gravação desse vídeo, mas podemos dizer que ele representa aqueles que de alguma forma se afastaram dos ensinamentos do lado da luz, do lado sombrio e de toda essa história de Jedi e Sith. Basicamente, os portadores são usuários da força renegados, que decidiram trilhar o próprio caminho sem ficar presos aos dogmas das duas ordens. Nos Legends já vimos a Mestre Yaddle e o Mestre Plo Koon usando um sabre laranja. E para fechar, temos outras cores como ciano, índigo e magenta, que foram introduzidos lá em Star Wars Fallen Order e Survivor, dois jogos que fazem parte do cânone, mas não temos mais informações. Aparentemente é só alguma coisa estética para mudar a cor do sabre do Cal Kestis. Pois é, infelizmente, eu gostaria muito de ter mais informações sobre o ciano, índigo e o magenta. Mas então é isso, pessoal, e eu quero saber de você, qual é a sua cor favorita de sabre de luz? Se você tivesse um sabre de luz, qual seria a cor do seu cristal? Comenta aí, beleza? Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, valeu mesmo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, porque você ajuda bastante o meu trabalho. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui e que a força esteja com vocês.